Chegou a hora de voltar para a escola. Diferente do episódio anterior, hoje vocês vão se dividir em 2 grupos. Eu escolho o Beto. Eu vou escolher a Dai. Carol? O Elker. Júlia. A gente vai fazer o nosso projeto em cima de uma escola fictícia baseada na escola que a gente visitou. Isso. A gente decidiu construir um chatbot. Especificamente um chatbot voltado para a educação inclusiva. E o tempo começa a contar agora. Olá, eu sou a Dana Mazini da Sábia. Nós queremos ajudar educadores nesse processo de aprendizagem da educação inclusiva. A partir da grade, a gente tem vários tipos de conteúdo diferentes, interativos. A gente precisa melhorar as ferramentas de ensino. Eu me emociono muito, primeiro, de vocês pensarem nessa maneira. Vocês colocaram a gente numa situação um pouco difícil. Eu gabaritei. 6 pessoas, 3 dias e um desafio. Encontrar soluções inovadoras para problemas reais do nosso dia a dia. Quem vai se dar melhor nessa? É claro que o mundo às vezes pode ser meio complicado, mas cola aqui que a gente tem a solução. Ai, é bom voltar, né? Essa semana eu quero ficar nessa bancada aqui, hein? Nossa, hein? Saudade. Essa semana é ferramentas. Agora é uma nova semana, um novo desafio. A gente já tá tentando refletir e agregar também tudo que a gente aprendeu até agora. Vocês acharam que os caras pesaram a mão na semana passada? Gente, o projeto de vocês não teve nem como. Ainda bem que a Dai tirou sempre, porque, tipo assim, impecável, sério. Essa semana eu tô muito bem. Eu sinto que eu cheguei com a cabeça mais organizada, me sentindo mais confiante, renovada para mais um desafio. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando em falar de coração, tipo, a gente não sabe como vai ser aí, se a gente vai fazer trio de novo, como que vai ser, mas, tipo, contem com a gente individualmente, a gente pode chamar, sabe? Tipo, todo mundo manja de algo legal aqui. E eu tô ansioso pra saber o tema da semana, o que a gente tem pra trabalhar aí, pra eu conseguir colocar em prática tudo que eu aprendi na semana 1 e na semana 2. Olá! Olá! E aí, tudo bem? Como passaram os últimos dias? Passamos bem. Sejam bem-vindos de volta à oficina de criação do Solução MTV. Muito obrigado. Obrigada. Gi, Carol, a gente já tá chegando aí na metade do nosso jogo, né? Já deu pra ver um pouco de cada um. E é muito curioso ver que essas diferenças aí de trajetórias e de habilidades trazem assim um leque muito amplo de soluções, né? É uma jornada fascinante ver, né, essa é quase que um balé, né, das habilidades ali bem específicas de cada um, as técnicas também. E nos últimos episódios a gente vê também um crescimento, né, como grupo, como indivíduo, assim, de autoconhecimento. É sensacional ver vocês a cada semana. E vocês são muito complementares. Eu vou deixar aqui uma provocação para que vocês se joguem mais essa semana, para a gente ver mais de vocês. Bora pro tema do desafio de hoje? Bora. Bom, mesmo com os avanços do mundo digital, o aumento do home office, do trabalho remoto, a gente tem que se locomover, a gente tem que ir para os lugares. Seja para trabalhar, para levar centenas de pessoas de um lugar para o outro, a gente tem que se mover, certo? Certo. Então, por isso, o tema de hoje é mobilidade urbana. Como uma usuária há muitos anos de transporte público, são muitas dores que não só eu vivi, como os brasileiros aqui vivem diariamente, principalmente quando a gente fala de cidades como São Paulo. Vocês podem pensar para ciclistas, pedestres, fluxo de caminhões, redução de acidentes. Vocês são livres para pensar soluções em absolutamente todos os temas ligados à mobilidade urbana, né, gente? Pessoas que precisam se programar, né, saber que horas sair, usar os dados a favor, né, dessa mobilidade. Tem muito campo de pesquisa aí para vocês. Chegou a hora de conhecer a jurada especialista desse episódio. Por favor, pode entrar Carolina Borges. A Carol é arquiteta e urbanista pela USP. Ela também é técnica em edificações pelo Liceu. É especialista em projetar cidades mais acessíveis, sustentáveis e amigáveis para todas as pessoas. Ela é a jurada do 3º episódio do Solução MTV. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito honrada pelo convite. A mobilidade urbana, além de ser, né, um assunto muito importante, é um direito. Eu acho que esse é o viés que a gente tem que trazer, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir, todo mundo tem que acessar lugares, né? Bom, e hoje, novamente, vocês vão trabalhar em 2 trios, mas a escolha das pessoas vai ser um pouquinho diferente. Hoje, quem vai selecionar suas equipes são os jogadores com menos pontos até agora na competição.
Welker e Humberto. Quem vocês escolhem para a equipe de vocês? Eu falei pra Dai no carro, falei assim, eu sonhei que eu ia escolher você, mas meu sonho era em dupla. Mas dessa vez foi em trio, eu falei, nossa, se meu sonho era em dupla, eu vou escolher a Dai mesmo. Porque eu já ia acontecendo meu sonho, eu falei, eu vou fazer isso acontecer. Deixa eu ver, a Dai. A Dai, ótimo. Júlia. Júlia, muito bem. Daguinha. Daga. Carolzinha. Carol com Welker. Time de andreenses contra o time de forasteiros, porque tanto o Humberto quanto eu, quanto a Dayana, nós três somos de Santo André, especificamente, nem do Grande ABC, os três são de Santo André. E no outro time, o Welker, a Carol e a Ju, eles são inclusive de fora de São Paulo como um todo, do estado de São Paulo. Trios, nesse desafio vocês vão fazer uma visita de campo um pouquinho diferente. Vocês vão poder explorar 2 universos. O universo da bike, já que São Paulo, apesar de precisar melhorar muito, tem políticas públicas para essa área, e também do transporte público. E vocês precisam definir agora qual grupo vai para qual universo. Vocês têm exatamente 2 minutos para isso, contando a partir de agora. Vocês preferem transporte público? A gente pode... Eu gostaria de transporte público. Eu também gosto de transporte público. A gente prefere bike. É? Então fechou. Arrasou. E na hora que ele pediu pra gente escolher entre metrô e bike, a gente já... a gente é do interior, a gente já andou muito de bike, a gente podia fazer nossas coisas de bike no mercado e tudo mais. Vamos pra bike? Escolhemos bem rápido. Então vocês vão adentrar o universo do transporte público e vocês o universo da bike. Acho que na hora ali eu percebi que bike, se a gente focar em conversar com uma pessoa que tem um problema específico e que vive aquilo intensamente, com certeza ela vai conseguir dizer pra gente alguma dor. E provavelmente a gente vai ter uma ótima dor em mãos para solucionar. Queria saber se vocês, Carol e Gi, também têm alguma dica para eles. Olha, eu tenho. Acho que talvez esse seja o desafio que vocês vão poder mesclar mais suas habilidades técnicas e as habilidades de vida. Então, apostem, lembrem-se que a gente está só falando de carro, bicicleta, a gente está falando de dados, internet das coisas também, inteligência artificial, humanidade. Então, vocês têm ali muita coisa para levar em conta. E a minha dica é que esse é um tema que vocês são clientes desse tema, né? Então, olhem também para o dia a dia de vocês e como o trânsito, a falta dele ou o problema dele afeta a vida de vocês. Bom, vocês já sabem, mas não custa lembrar que vocês estão trabalhando em equipes, mas estão sendo avaliados individualmente. Lembrando que vocês têm 3 dias para montar um protótipo e apresentar um pitch de até 3 minutos. Chegou a hora da gente rever as nossas pontuações e ver quanto vale cada uma das características que estão sendo avaliadas. O planejamento vale até 15 pontos, a execução vale 30 e a apresentação vale 20. Além disso, o trabalho em equipe vale 15 pontos e a performance individual vale 20, somando 100 pontos que cada participante pode receber em cada desafio. Então, neurônios e mãos à obra, que o tempo começa a contar agora. Então, pelo fato da gente ter um olhar, cada um vai ver um nicho, um pedaço, um recorte da cidade que talvez a gente consiga atacar. Então, se a gente conseguir achar um ponto, talvez um olhar diferente, talvez ali que a gente consiga encaixar alguma solução. O bom desse tema é que a gente é usuário, então é muito mais fácil, assim, a gente sabe. A gente teve que aprender sobre acessibilidade, sobre educação e tudo mais, mas agora a gente está numa coisa que a gente vive todo dia. Eu dormia no transporte público, acho que é a realidade de muita gente. Aí você aprende as técnicas de dormir em pé, por exemplo, que não é uma coisa que é trivial, mas muitas pessoas são muito habilidosas com isso. Segundo o metrô, a solução foi desenvolvida, a sinalização é feita por meio de ondas de rádio que atualizam a posição dos trens em tempo real. Daí é ser possível estimar o tempo de chegada. Também o que acontece muito é questão de segurança, né? O trânsito aqui, a segurança conta demais. Tem gente que deixa de sair, às vezes andar de bicicleta, que é muito bom, a pessoa não anda por segurança. E a gente tem que lembrar que tem que ser uma coisa que possa ser implementada logo. Esse desafio já está mexendo com a cabeça deles, está mexendo com todo mundo, na verdade, né? Inclusive, eu já quero te explicar uma coisa. Além daqueles pontos que a gente dá para eles, aquele total de 100 pontos que eles podem chegar, existem 2 tags secretas que eles não sabem que estão sendo avaliados e que vocês têm que destacar na avaliação de vocês, certo? Quem for melhor em cada uma dessas tags vai levar 10 pontos extras para casa. A gente vai saber, mas eles só vão saber quem levou os pontos extras de cada episódio lá no último, só no fim da competição.
Então vamos agora saber quais são as tags secretas desse episódio? Bora! Flexibilidade e empatia. Uau! Você concorda, Carolina, que empatia e flexibilidade tem tudo a ver com mobilidade? Com certeza. Eu acho que empatia é para cada um saber se colocar no seu local de deslocamento, diferentes modalidades de deslocamento e flexibilidade também, porque os desafios são muitos. Flexibilidade é necessário para a gente se tornar adaptável, mas flexibilidade demais nos torna moldáveis. Não tem como pensar futuro sem ser flexível e sem ter empatia. Essa competição ela já está embolada, está super acirrada, tem gente ali muito próxima uma da outra. Esses pontos extras das tags especiais podem mudar completamente o jogo, né? Totalmente. E acho que vão mudar. Eu quero ser muito surpreendida pelo Humberto, pelo Elker. Como é que vocês estão aí? A gente pode trocar uma ideia? Posso sentar ao lado de vocês para conversar sobre coisas? Ou vocês preferem que a rivalidade continue desse? Eu vou pensar no caso. Nessas etapas iniciais, a gente sente que é bem importante a gente ter mais pessoas, né? E é bom, principalmente, a gente usar essas diferentes habilidades que o grupo tem como um todo, 6, né? Então, a gente quis puxar essa conversa com outro grupo exatamente porque a Carol, o Elker, a Júlia, eles vão ter uma visão diferente sobre esses temas e é bom para enriquecer esse começo. Tem muitos problemas que a gente não consegue resolver Não. e que são muito grandes, estruturais de muitas tempo coisas, né? e que, tipo assim, estão aí. E o que a gente pode fazer sobre isso, sabe? Mas o fato de vocês terem decidido por ir nessa parte do ciclismo, tem alguma dor maior que vocês acharam interessante? A gente tem a oportunidade de falar com um público bem nichado. Eu achei mais nichado do que transporte público. Sim. Os andreenses ali, eles têm uma vivência em um local urbano muito mais intenso do que os forasteiros. Vocês decidiram focar no transporte público? Na visita, sim. Na visita, sim. O que a gente fez? A gente fez um processo de pesquisa de 30 minutos. Depois a gente tentou categorizar em coisas mais importantes. Por exemplo, segurança, que tem desde segurança no trânsito, segurança da mulher. O nosso grupo carrega um pouco mais a vivência da cidade do interior. Então a gente pesquisou bastante para esse primeiro tour de ideias. Depois disso, a gente foi falando sobre as ideias que a gente tinha, coisas que a gente pensou em construir e quais eram as possibilidades que a gente tinha de fazer isso a partir do que é aplicável. Hoje o nosso grupo se separou, a gente foi para Paulista conversar com o David, que faz parte da organização da Bike Anjo. Foi uma conversa muito legal, ele abriu a nossa mente para muitas coisas da bike, tipo problemas que ele passa diariamente. O principal motivo que desestimula as pessoas a pedalarem é a violência no trânsito. Hoje tem alguma coisa que tu faça, ou alguma precaução, ou algum alerta? Não grito, não xingo, não brigo com ninguém. Então eu tenho esse estado mental de vou passar em paz por aqui. Eu tô esperando chegar umas câmeras, porque, legal. porque tem umas câmeras de segurança para ciclista. Você coloca na frente e atrás e ela vai gravando em loop. Então se acontece algum acidente, você grava aquele momento e depois pode procurar seus direitos, porque já aconteceu isso. Já aconteceu comigo. Um cara, ele me emparelhou comigo, acertou na minha bicicleta, deu um chega pra lá, quebrou minha bicicleta. Nenhum dos estabelecimentos comerciais quis ceder as imagens de segurança e ficou por isso. Eu falei, não, agora eu vou comprar umas câmeras. Que legal, é interessante saber disso. A gente foi instigado aqui pelo programa para pensar sobre mobilidade e achar também uma solução. De fato, a gente tem esse desafio de construir alguma coisa. A gente está bem receptivo em tentar entender mais os seus problemas ou entender alguma coisa que tu entenda que seria muito interessante que fosse agregado à vida do ciclista. Eu não sei se isso está no escopo de vocês, mas talvez uma solução de bicicletários compactos. Eu sei que no Japão tem umas coisas, é um buraco no chão, né, que tem uma cabine, você digita lá, põe a moedinha, daí abre, você coloca a sua bicicleta, sai, te dão um token, né, um cartãozinho, na volta, porque um dos grandes problemas do ciclista é esse. Você chega aqui, sei lá, onde eu vou prender minha bicicleta? Preso aqui, assim, enquanto eu tô aqui. Eu não vou até ali e volto de jeito nenhum. O que vocês acharam aí das perguntas que eles fizeram? Eles fizeram boas perguntas, mas acho que eles poderiam ter explorado mais essa questão do ouvir
sem sugestionar. Talvez um ajuste para não focar somente nesse entrevistado, né? Ou no que ele conhece, ou no que ele sabe, eles pudessem ter estruturado a pergunta um pouquinho melhor para ter uma resposta mais ampla. E aqui tem essa bikezinha, né, gente? Vocês já andaram nela? É elétrica! Olha isso! Gente, será que o que carrega todas elas é só energia solar mesmo? Tu vê que tem bastante, assim, no centro expandido. Não, tem muito. Eles têm ponto em todos os lugares. E a gente conseguiu também falar com um rapaz chamado Lucas, que ele usa a bicicleta a trabalho, sabe? Ele não tem a dele, mas ele pega a bicicleta, ele aluga ali dos pontos que tem na Paulista e usa isso para trabalho. E por que tu escolheu a bike como um meio de transporte para fazer as entregas? Porque a bike você consegue fazer entregas mais perto e também dá para furar um pouquinho o trânsito, né? Você usa algum equipamento hoje que te ajuda no seu trajeto, GPS, celular, alguma coisa que facilita as suas entregas, além do aplicativo do programa? Então, eu já decorei o local aqui tudo de cabeça, então não preciso mais do GPS nem nada. Olha só como as coisas são diferentes, né? Um gosta da ideia de um GPS, o outro não precisa, porque ele já trabalha fazendo isso. O que parece ser uma solução, tipo, mas todo mundo vai precisar de GPS. Será? Agora a gente vai ver o Humberto, o Victor Daga e a Dai, que foram visitar o Centro de Operações do Metrô. Quando a gente entra nessa sala, todo mundo a gente ficou de queixo caído, porque nós três somos de São Paulo e a gente todo mundo tem uma história com o metrô e cresceu. E a gente vê o que roda por trás, é surpreendente, assim. Eu tenho uma relação muito forte com o metrô por ser minha segunda casa, né? Eu cresci em Itaquera. Eu tinha que chegar na Santa Cecília, 8 horas da manhã, e tava lotado, um monte de gente brigando para entrar no trem. Como vocês enxergam esse desafio e o que vocês estão fazendo, às vezes, para tentar mitigar e tudo mais? É nesse momento que o nosso headway, que é a diferença entre um trem e outro, é muito pequenininho. Apesar da ansiedade das pessoas de chegarem nos lugares ao mesmo tempo, respeitando o seu horário, a gente pede aquela famosa compreensão. Não deu para entrar nesse trem? Aguarda aí alguns minutos que você vai pegar no próximo, né? O que exatamente vocês fazem nessa sala? Então, eu vi que tem algumas plaquinhas de segurança, outras de controle. O que vocês fazem? Que tecnologias vocês usam? Como é que vocês estão se atualizando? Nós temos sistemas de computadores, né, que fazem através de uma programação prévia estipulada, a movimentação dos trens do sistema. Nós temos equipes de controle de trens, de movimentação de trens, de contato com as equipes de manutenção também, e principalmente também com os passageiros. Tava falando pro Daga, pra Dai, pra todo mundo, fazer, nossa, se a gente for no metrô, imagina se eles deixam a gente ir na parte da frente do metrô, ia ser meu sonho realizado. Todo mundo só fez assim, tá bom. Aí na hora que chegou assim, então agora vocês vão poder ir na frente do metrô, eu falei, não acredito, eu vou poder realizar meu sonho de ir na frente do metrô. Aqui no túnel da linha a gente precisa prestar muita atenção. Se o trem parou corretamente, se o trem prestou serviço, se todas as portas estão abertas e prestando serviço, se não tem nenhuma falha. A gente tem mensagens gravadas também para sinalizar para os passageiros, às vezes, saia pela região central das portas, não sente no chão. Uma curiosidade, por exemplo, você consegue perceber pela câmera que alguém está no chão, você consegue ativar manualmente, não sente no chão? Consigo, a gente coloca aqui, ó, informação fixa, a gente vai selecionando as mensagens. Ai, que legal. Vou dar agora de não correr, porque as pessoas aqui nesse trecho saem correndo. E aí, essa mensagem eu acho que ela é bastante importante. Aí vai sair aqui, não corra. Ai, eu tô saindo. Então a gente presta atenção aqui, presta atenção no túnel, se não tem nada, se tá tudo correto. E principalmente aqui no alinhamento na plataforma. Eu não sabia quão tecnológico era o que o pessoal realmente tinha ali. Então a gente foi conhecer a sala principal lá, que ela não fica vazia, pelo que eles falaram, há mais de 40 anos. Foi uma experiência, assim, tipo, de mudar a vida, assim, foi muito legal. Em determinado momento nós saímos da estrutura do metrô e aí a gente começou a conversar com alguns pedestres e usuários de ônibus. Ela parou alguns motoristas e ela teve uma sacada muito legal. Entender, assim, como é que uma pessoa, de repente, que tem alguma deficiência, se locomove. Usaram no jamais. Em São Paulo. Olá! Olá! Vim fazer uma surpresinha pra vocês. Como é que vocês estão? O Eric entrou do nada, fez uma surpresa gigantesca pra gente, porque a gente não fazia a menor ideia que ele ia vir. Vocês sabem que a cada desafio a nossa exigência vai aumentando, a régua vai subindo. E hoje a gente resolveu dar um empurrãozinho
em um dos aspectos que vocês são sempre avaliados aqui no Solução MTV. É por isso que eu convidei a papisa do pitch no Brasil. Ela é especialista em apresentação de projetos, uma das principais especialistas no Brasil, e ela topou vir ao Solução MTV para dar algumas técnicas para vocês. Quero que vocês recebam com muito carinho Krishna Marron, por favor. Até que chegou a Krishna para falar sobre pitch. Bom, como vocês ainda estão em fase de desenvolvimento do projeto desse desafio, a gente vai usar para essa aula magna de pitch que vocês vão ter a Uni. Lembram da Uni? Sim. Lembram como foi apresentar a Uni? Vale contextualizar, né? Como a Uni foi um projeto que todos trabalharam, então eles escolheram que cada um ia apresentar, falar um pouquinho da Uni para ela. E esse seria o pitch deles. O legal agora é vocês começarem a pensar sobre como apresentar a Uni, mas eu vou dar um panorama geral só para vocês entenderem, assim, o básico, que é legal de não esquecer quando vocês forem fazer um pitching. As emoções, elas são contagiosas, elas são contagiantes, a gente se emociona junto com o outro. Assim a gente espera, tá? Tomara que vocês tenham coração. Se vocês não tiverem, aí não se emociona. Eu não sei o que é o caso da Uni, mas vocês vão me contar. Então, o que eu sugiro, o que eu recomendo? Vocês fazerem uma breve apresentação de quem vocês são, o que é o motivador, o que é o brilho no olho, o que fez entrar nesse projeto, que a pessoa que está ouvindo o pitching de vocês queira ficar tão apaixonado com o projeto quanto vocês. A maneira como ela enxerga o pitch, as dicas que ela deu, essa experiência que a gente está tendo e principalmente fazer do nosso jeito, sabe? Quem vai começar, hein? Eu acho que eu posso começar. Adoro. Eu gosto bastante de falar, mas eu tô bem segura assim de falar sobre a Uni, porque a gente levou muito pau ali, mas eu acho que dá pra começar. Então tá. Krishna, tu foi no show do Coldplay, tu ficou sabendo como que... Fiquei sabendo. Eu sou a Júlia, sou engenheira de computação, e quando eu vi aquilo eu fiquei maravilhada com quanta tecnologia que pôde trazer uma experiência diferente para as pessoas. Então eu comecei a desenvolver a Uni, que ele é um colete sensitivo. Um ponto que ela trouxe muito forte é que às vezes a gente acha que precisa entrar num papel para apresentar, né, para fazer o pitch. E quando na verdade a gente precisa estar no nosso natural, né? Ser quem nós somos e que a partir disso a gente transmite verdade, a gente consegue ali se conectar com quem está ouvindo. É justamente por acreditar que toda criança merece ter boas memórias que nós criamos a Uni. A Uni, ela une as crianças que têm algum tipo de deficiência, como também todas as crianças que estão nesses espaços. Vocês já pararam para pensar que vocês poderiam ouvir música sem ser com os ouvidos, mas com outros sentidos? Eu sou o Vitor Daga, eu sou técnico em mecatrônica e engenheiro de software, mas acima de qualquer coisa eu sou um apaixonado por criatividade. Vocês sabiam que pessoas neurodivergentes têm mais tendência a ter crises sensoriais com tecidos? Pera, que são neurodivergentes? Pessoas neurodivergentes são pessoas que têm alguma questão relacionada ao desenvolvimento cognitivo e social delas, como é o meu caso, por exemplo. Eu sou a Carol. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e também transtorno obsessivo compulsivo. Acho legal chamar a atenção para esse ponto, né? Uma das dicas da Krishna foi justamente mostrar suas fragilidades no palco. Eu, do meu ponto de vista de engenheira, ou do meu ponto de vista de neurodivergente, do meu ponto de vista aqui, enrola a conversa de uma maneira muito mais fluida, fica realmente muito mais atrativo. E aí, tudo bem? Meu nome é Welker. Você cadastrou seu sobrinho com deficiência auditiva aqui na escola, por isso que a gente veio aqui hoje apresentar um produto para você, que se chama Uni. Eu não sou a melhor pessoa para apresentar ele, a minha amiga que apresenta pitch muito bem, a Dai, ela foi ali rapidinho, já tá voltando. Então, assim, nesse momento, se eu ficar nervoso, sinta-se confortável para me falar, se eu quiser que eu pare ou não, tá bom? Até antes da Krishna chegar, para mim o pitch era aquela coisa assim, não, tem que chegar lá formalmente, apresentar tudo. Não, o pitch é pra você chegar lá, você pode arrancar sua camisa se isso for vender seu produto. Eu imagino que todo mundo teve uma memória marcante dentro de um espetáculo, dentro de um concerto, que a gente não consegue esquecer. O meu tio, de 48 anos, não teve essa possibilidade por ele ser deficiente auditivo. Então, era uma dificuldade que a gente teve nas últimas 2 semanas, né? Então, acredito que foi muito importante, principalmente para a gente melhorar a nossa forma de apresentação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da surpresa. Agora, bom trabalho para vocês. E lembrem-se que depois dessa aula magna, a gente vai exigir um pouco mais, vai esperar um pouco mais de vocês na apresentação. Que medo! Valeu, gente. Bom trabalho.
Nós nos organizamos para falar com especialistas de mobilidade, nós falamos com pessoas deficientes visuais, com usuários de uma forma geral, e aí nós optamos por um caminho de pensar em uma solução que dê mais autonomia e independência para todas as pessoas ao utilizarem transporte público. O problema que é o que a gente está falando, ambientes não controlados na rua. Um app tanto para PCDs como para público geral de planejamento de rota. Os motoristas, eles não sabem quando pessoas com deficiência estão no ponto. Eles não estão preparados para receber essas pessoas. Sim. A gente chamou a jurada, a convidada desse episódio para conversar, a Carol Borges. Foi uma troca muito legal. A gente já trouxe uma ideia um pouco mais fechada para ela, então a gente começou a fechar esse escopo. Agora a gente já está com uma ideia realmente mais desenvolvida. Estão falando de pessoas com deficiência, no caso, no metrô. A gente ouviu muito sobre pesquisa origem e destino, sobre tudo isso. E aí a gente, com isso em mente, a gente falou, pô, cara, a Dai teve um insight bem legal, que a gente estava na rua. Pô, deixa eu falar com o motorista de ônibus. E ela foi falar assim, pô, como é que uma pessoa com deficiência visual, ela pega ônibus hoje? E muitos deles disseram que normalmente é alguém que avisa, o motorista tem que pegar essa pessoa aqui, ou, por exemplo, a própria pessoa com deficiência fica com a bengala. O Gabriel falou que ele para todos os ônibus e pergunta qual é. A gente conversou com o Gabriel ontem, o Gabriel do primeiro episódio. Ele é alguém que é portador de deficiência visual, e a gente conversou e acho que foi bem legal o papo, porque a gente pôde trocar com ele na volta. Importante. Olha que interessante, né? Eles chamaram o nosso primeiro jurado, que foi o Gabriel, que pegou bastante no pé deles, mas acho que eles viram o valor disso, inclusive foram atrás de conversar de novo com ele. Bem legal. A nossa ideia é conseguir facilitar a mobilidade da cidade de São Paulo inteira, mas especialmente para pessoas que são deficientes físicos e visuais. Pensa que você tem uma linha fictícia de ônibus que vai da estação 0 até a estação 11. Tá. E me fala onde que a pessoa vai subir. Na estação 3. Isso. A pessoa vai subir na estação 3, beleza. Presta atenção aqui, ó. E vai descer na estação? Na 11. Isso. Então eu vou lá, vou enviar. Enviei. Eu mandei daqui pro servidor que está hospedado no PC do Beto, que está jogando pro tablet. O Daga, ele vai fazer o app do usuário ali. A ideia é que ele faça uma página web, mas que rode no smartphone. No meu caso, eu tô fazendo o app do motorista, que vai ser como se fosse uma guiazinha para saber onde pegar a pessoa que seja com deficiência e tudo mais. E saber onde ela vai descer. Você se sentiria à vontade de fazer o pitch? Inteiro? Inteiro. A gente vai ser uma pessoa só. Já tem minha roupa de pitch já. Falta de estacionamento para bike. Não tem ciclovia na cidade toda, ainda menos na periferia. E a gente chegou em algumas ideias, umas 3 possíveis ideias, só que a gente decidiu pegar 2 e bater muito na dor do David, que era o ciclista, e apresentar essas 2 ideias inicialmente para Carol, a jurada. Uma era voltada mais para a câmera de segurança, e a gente veio com a segunda ideia, que seria de um bicicletário inteligente, e esse bicicletário a gente poderia vender ele para empresas, vender ele, sei lá, para o metrô, para que o metrô possa ter essa, sabe, botar nas ruas. A nossa empresa gerar lucro, de fato, com esse serviço, porque é um serviço pago, o bicicletário, e também o próprio bicicletário ele pode servir de espaço de anúncio, assim como a gente viu as bicicletinhas laranjas no centro lá. Como o bicicletário ele é movido à energia solar e ele tem essa característica de poder reservar, ele é eletrônico, então ele tem um mecanismo que trava a bicicleta. É um cadeado um pouco mais complexo e que prende bem melhor a roda. Eu estava pensando a gente fazer uma mini estação, já com uma ideia o mais real possível dela e, de fato, ela mexendo os pistões para fechar as bicicletas quando a gente aproxima o QR Code ali. Se depender de mim, eu vou sugerir hardware até o final. Eu acho que eu quero mostrar alguma coisa física e eu acredito que essa é a minha oportunidade. É um bicicletário que ele tem 3 e aqui ele é encaixável. De início, eu estou criando o molde do bicicletário, a Carol está trabalhando a parte de licitação e aplicação dele, e a Júlia já está ligando a máquina ali para a gente começar a colocar em ação essas peças. Vocês sabem que pode ser que a gente chegue amanhã e só não esteja funcionando, né? Nem fala uma coisa dessa. Só não existe. Esse tipo de coisa só acontece. Vocês sabem disso, né? Você sabe que esse é o pânico de todo mundo que vai apresentar um projeto, um protótipo. Isso já aconteceu com grandes marcas, né? Acontece, chega lá, o protótipo não funcionar e aí tem que segurar no gogó. Eu achei muito incrível cada etapa que a Ju foi finalizando do protótipo. Ótimo, agora eu vou destravar minha bike. Perfeito! Genial. Trânsito livre aqui para as nossas juradas. Espero que vocês estejam prontos, porque chegou o momento de se apresentar para os jurados. E quem vai apresentar primeiro,
quem vai escolher é quem fez mais pontos na semana passada, que é a Dai. Quem se apresenta primeiro, vocês ou outro grupo? O nosso time vai começar. Então, por favor, o outro grupo pode se sentar. Boa sorte, pessoal. Obrigada, até mais. Lembrando que vocês têm 3 minutos para apresentar o pitch de vocês e o tempo começa a contar agora. Já pensaram que grande parte das pessoas que estão no transporte público, elas podem ter algum tipo de desafio? Principalmente para pessoas com deficiência? Nós fomos às ruas, falamos com diversos atores para entender o problema da acessibilidade na mobilidade urbana. E nós vimos que no transporte público as pessoas com deficiência mais sofrem preconceito em São Paulo. Nós somos a Malbex e nós queremos revolucionar a forma como entendemos e melhoramos a mobilidade urbana para todo mundo. Tô com expectativa alta, porque a gente conversou com muita gente, diferente de outros episódios. Nos outros episódios a gente conversou com bastante gente, mas esse a gente conversou com muita gente. E o medo é a gente estar enviesado ou estar dentro de uma bolha e não fazer tanto sentido às vezes aquilo que a gente está sentindo. Mas eu tô com o sentimento de que vai dar certo. Nossa ideia aqui é que a gente criou realmente um protótipo, tanto da ideia do motorista, que ele teria essa visão, como do usuário. Então o usuário, ele vai entrar no aplicativo e aí ele vai escolher a rota de origem e destino. Quando ele chegar no ponto de destino, aí vai falar, você já chegou no seu ponto, o motorista já foi avisado. E aí começa a rota. Então ele consegue no dispositivo dele, do usuário, saber onde ele está, onde ele tem que descer. Acho que vale reforçar que a gente usa uma API aberta de GPS, então é uma tecnologia que está disponível hoje no mercado, mas o grande foco nosso, onde está a nossa inovação, é essa conexão hoje de uma mensagem que automaticamente é enviada para o motorista. Então esse motorista, alguns pontos antes, ele já sabe que tem alguém com uma determinada deficiência que ele vai precisar pegar. Primeiramente, parabéns. Eu acho que realmente é um sistema que nunca vi nada parecido. Tenho uma pequena dúvida. Com que antecedência ele avisa que a parada está chegando ou que essa locomoção vai ser necessária? A ideia é que o usuário ele possa ter essa escolha e falar, aqui, nessa rota que eu tô fazendo, eu quero que você me fale 2 estações antes, 3 estações antes. Então é personalizado. É personalizado. A gente percebia já esse cuidado intra, né? Dentro do metrô eu sou bem cuidado, Totalmente. eu posso ser muito bem atendido dentro do ônibus mesmo. Você vê a atenção do motorista para parar, para levantar, para posicionar a cadeira. Isso já é uma prova de que realmente ali rolam soft skills que a gente não enxerga. Talvez o ponto B não seja o final do trajeto de ônibus. E dê para aumentar isso para onde eu realmente quero ir. Né? Então, essa integração realmente da saída do ônibus para a entrada do metrô ou para a entrada do trem. Juradas satisfeitas? Demais. Bastante. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Parabéns. Obrigada. Como eu estou cuidando principalmente da parte do desenvolvimento, eles vão para a apresentação e na hora das perguntas, na hora de apresentar a tecnologia, eu vou estar ali com todas as respostas na ponta da língua. Chegou a vez de vocês, lembrando, são 3 minutos, o tempo começa a contar agora. Olá, eu sou o Elker, essa é a Carol e essa é a Júlia. Nós somos do Toad Bike. Chegando para apresentar agora nessa reta final, a gente está bem animado e acho que a gente vai conseguir conquistar os jurados com ela. Imagina que você está na sua casa e você pode pegar o seu celular e ver se o destino que você vai tem um estacionamento seguro para você deixar a sua bike. Com o Toad Bike, a jornada do usuário ela é simples, ela é intuitiva, o usuário só precisa baixar o aplicativo e se cadastrar, dar algumas permissões pra gente, verificar o local e a disponibilidade e pronto. É só andar com a sua bike até lá e a sua bike está segura, esperando a sua volta do trajeto de passeio ou também de trabalho. A gente agradece a atenção de vocês e eu tô de bike. E vocês? Muito bem. Que orgulho! A gente trouxe aqui um modelinho representando como que seria o Toad Bike. A gente tentou focar nesse protótipo, principalmente a questão mecânica, para os usuários entenderem o quanto a bike dele vai estar mais segura, mais presente ali, principalmente dentro do equipamento, né? Lembrando que antes da sua rota você poderia ter manipulado o aplicativo, escolhido qual que era o bicicletário e inclusive até fazer uma pré-reserva sobre para o local onde você pretende chegar, né? Então, o usuário ele precisa chegar, ele precisa encaixar a sua roda, depois sim, com o aplicativo, ele faz a liberação do... Vixe, gente, não está funcionando! Calma. Não! Só um momento. Problemas Você está bem técnicos. conectado. Voltando então um pouquinho no tempo, a gente chega com a nossa bicicleta, a gente faz o encaixe prévio da roda e depois sim a gente libera pelo aplicativo para que o pistão seja
acionado. A gente até pensou tem pessoas que gostam de deixar a bike embora de metrô, por exemplo. Então, no final de semana que você não estiver usando sua bike, uma opção é a pessoa alugar aquela bike ali para alguém retirar e ela fazer uma renda com aquilo ali, que é um meio de trabalho para ela também. Eu fiquei com uma dúvida com relação a possibilidades de tempo de deixar a bike ali. A gente quer cobrar uma taxa que é menor do que a tarifa do transporte público daquela cidade em que ele for implementado, justamente então para o trabalhador poder deixar a sua bicicleta com um preço acessível e cobrar por dia. Em relação ao pagamento, porque hoje em dia você tem uma bike elétrica e você precisa ter um cartão de crédito e um celular. Como a Carol mencionou a periferia, muitas vezes, né, tem os dois ou tem um só. Cartão de crédito, Pix, compra de créditos, boletos. A gente pensou até em a pessoa que tem um QR Code do metrô conseguir passar esse QR Code e validar para eles terem ali a integração modal mesmo de uma plataforma com a outra. Interessante. E a possibilidade também, a pessoa que trabalha, que usa como método de trabalho, ter a possibilidade de não ter o cash ali na hora, mas de repente fazer um agendamento. E aí, satisfeitas? Bastante. Nossa, eu acho que ficou difícil pra gente. Eles estão... A gente se lascou agora. Vale observar que as juradas estão observando as soluções, mas também estão considerando competências e algumas delas vocês não sabem quais são, né? E elas valem 10 pontos extras e vocês vão ficar sabendo quem leva somente no final da temporada. E nesse desafio, as duas habilidades observadas foram flexibilidade e empatia. Quem vocês acham que levou? Mas flexibilidade eu falo também, eu vou falar, eu acho que foi o Humberto, mas de ver o leque de coisas que ele sacou ali e ver isso na prática. E empatia, quem vocês dois acham que levou? Eu já posso nadar porque muitas vezes eu acho que durante o processo de desenvolvimento, eu e o Dark, nós somos executores. Aí a gente fala, putz, vamos fazer, é melhor a gente começar a fazer logo. Eu falo assim, não, a gente precisa conversar com o motorista. Não, é melhor a gente começar a fazer logo. A gente precisa conversar com os motoristas. Ela bateu várias vezes, eu falei, vamos conversar com os motoristas. E quando a gente foi conversar com os motoristas, era isso que a gente precisava. Falando de flexibilidade, eu daria pro meu grupo. Mas, qual enfim, dos dois? Cara, eu acho que eu daria essa nota pro Welker, porque a gente foi fazendo adaptações desde o início dos designs lá no primeiro episódio. E aí ele foi super receptivo, assim. Eu fui a cliente chata, mas acontece. Foi. Eu discordo. Não acredito, sou do seu grupo. Eu não concordo. Eu acho que eu fui bastante flexível com as tecnologias e acho que eu soube lidar bem, principalmente com os itens que a gente tem disponíveis aqui. Em questões técnicas, eu acho que a Júlia foi uma gênia. Então, se hoje fosse questões técnicas, eu daria para ela, mas na flexibilidade eu daria para mim. Acho que eu fui pro iPad, fui pro computador, aprendi um programa novo, fiz um protótipo, nunca tinha usado impressora 3D, tive que criar um personagem para vir aqui, não tremer no pitch. Então, acho que eu fui flexível em todas as áreas. Perdi, mas não merece. Perdi. Bom, agora chegou a hora das nossas juradas deliberarem. Então, peço para vocês saírem um pouquinho aqui da nossa oficina e daqui a pouco eu chamo vocês já com a nota. Obrigada. Bom, parece que o negócio ficou difícil para vocês, hein? Queria que vocês falassem primeiro um pouquinho sobre cada um do projeto. Vamos começar com o Toad Bike? Bom. O que vocês acharam? É uma coisa, do ponto de vista de viabilidade, muito grande, de implementação muito grande. E a gente sabe que isso tem um impacto tanto na saúde das pessoas, quanto na emissão carbônica, quanto, de fato, resolver problemas de deslocamentos menores. E sobre a MobiX? O que vocês acharam do aplicativo? Eu adorei. Eu fiquei até sem saber o que perguntar para eles, porque eles foram tão explicativos. E aí eu fiquei sabendo nos bastidores que eles fizeram um teatro, assim, e fingiram que era o museu e a Gi. E um perguntava pro outro, o que você acha que a Carol vai perguntar agora? E o que você acha que a Gi perguntaria agora? E esse exercício deles ajudou internamente que eles respondessem várias perguntas que poderiam surgir da gente. Eles fizeram uma previsão, eu achei isso E eles já estavam com tudo. fantástico. E o pitch, eu achei um pitch muito bem estruturado. Vamos passar agora para as avaliações individuais? Vamos. Sobre a Carol, Gi. Carol vem numa constante, uma candidata super forte. E ela sempre é muito embasada. E sobre a Dayana, gente? Adorei saber, né, ver a atuação da visita dela, correndo atrás do motorista. E sobre o Humberto, hein, gente? Pra mim, hoje ele mostrou muito. Ele sabe o potencial que ele tem. Sobre a Júlia? Do ponto de vista de viabilidade, né, de hard skills nesse trabalho, ela se destacou bastante. E o que vocês têm para dizer do Victor?
Se você não estiver ali, né, olhando para o Vitor, escutando, você se perde, porque ele pensa tão rápido, age tão rápido. E sobre o Elker? Ele tá cada vez mais seguro. Pouco a pouco, ele vai trazendo a assinatura dele em todos os episódios na questão visual. Agora, chegou o momento de definir quem vai ganhar os pontos extra. Qual deles foi mais empático ou empática? No quesito empatia, quem sairia na frente aqui essa semana seria o Humberto. Como líder, eu acho que ele também foi muito empático. Parte da experiência do usuário que está diretamente relacionada à empatia, eu acho que é o Humberto. Então temos aqui uma unanimidade, Humberto vai levar 10 pontos extra. Quem foi mais flexível nessa prova, dos 6? Percebi pela dinâmica do trabalho e já meu voto vai para o Elker. Ele se defendeu como a pessoa mais flexível? Sim, e me comprou bonitinho. Ele precisou ser flexível, para conter também uma liderança que ele estava já chegando ali num ponto perigoso, e também de ir ocupar espaços que talvez ali são muito fora da área de conforto dele. Sim. E que ele performou muito bem. O Elker, ele foi flexível, ele com ele. Isso. De pegar mais leve com ele. Ele com relação ao grupo. Ele com relação ao tema. Muito bem, o Elker, 10 pontos extra para ele. Então vamos lá chamar eles para dar as notas. Bom, vamos à pontuação da semana? Vamos. Elker, você fez 99 pontos. Júlia, você fez 99 pontos. Que em cada desafio eu tô conseguindo conquistar uma nota um pouco maior. Carol, você fez 98 pontos. Victor, você fez 96 pontos. Diana, você fez 99 pontos. Humberto, você fez 100 pontos. Acho que cada vez mais eu tô me tornando um profissional mais completo. E esse é só o começo de várias coisas que eu posso fazer também. Hoje vocês levaram uma pontuação muito alta, muito parecida inclusive, mas é porque vocês evoluíram muito. Então, se ficar na mesma régua, vocês vão perder pontos. Eu acho que faz sentido a régua estar crescendo à medida que a gente está avançando. Jogo difícil de superação aí, porque tá tudo muito igual. Eu tô muito feliz, eu quero dar um parabéns, assim, bem caloroso pra cada um de vocês. Achei que elas estavam até boazinhas, a gente ficou meio assim, ou a gente tá ficando tão bom que elas não estão tendo o que falar, sabe? Do ponto de vista da mobilidade urbana, sai daqui uma profissional muito feliz com as visões que vocês trouxeram. Fiquei muito contente, parabéns pra todos vocês. Dessa vez foi o Humberto que gabaritou o pitching, mas como todo mundo tirou notas altíssimas, o ranking ficou parecido, mas com um detalhezinho importante. A Dai subiu para a liderança com o Victor ali, no encalço dela. Isso é o que eles acham. Hoje, os 2 últimos lugares ganharam pontos secretos e somando todas as tags secretas dos desafios anteriores, o placar mexeu novamente. A Dai segue isolada em primeiro lugar e o Elker, que achava que estava em quinto lugar, subiu para o segundo e agora disputa a vice-liderança colado com a Carol. O Victor desceu para o quarto lugar e Humberto segue em último, mas agora diminuiu a diferença para a quinta posição, que é a da Júlia. E aí, você já escolheu para quem torcer? Bom, é bom escolher logo, porque a nossa competição está cada vez mais acirrada. Tá parecendo o trânsito de São Paulo, um correndo na frente do outro, querendo ganhar. Mas ó, já está acabando, faltam só mais 2 episódios. E quem será que vai levar a melhor na nossa competição? A gente vai saber isso nos próximos episódios. Tchau, esse foi o Solução MTV. Ai, sensacional. Mas eu falei, ó, o lance foi aqui, ó. Eu falei, o pessoal, beleza, a colocação, eu falei, olhando na Carolzinha, eu falei, esses pontos extra, ó. Pode dar uma bela virada, né? Nossa, 10 pontos pra todo mundo. Ligeiros. Eu fiquei pensando em que tempo que vocês conseguiram efetivamente operacionalizar. Vocês são mestres em gestão de tempo. Ela falou assim, tem aluno Tudo, gente, gira em torno da sustentabilidade. Inclusive, o episódio de hoje. O desafio é economia circular. Legal. Esse termo, economia circular, não era uma coisa que eu já tinha escutado falar, assim, sem entender com clareza que problema é esse. Vamos falar da solução. O Brasil desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos. Esse eletrônico quebrado aqui tem ouro dentro? A gente tá pivotando, sabe? Aí, tu brilhou.